palavra como é pregada lá em nós. Eita, meus queridos irmãos, a palavra de hoje que Deus colocou no nosso coração é sobre a vida é um dom de Deus. Foi Deus que deu a vida, né? E eu quero ler aqui 2 versículos da palavra de Deus, capítulo 2 e versículos 24 e 25 de Eclesiastes, que diz assim: Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Isso aqui foi Salomão escrevendo, né? No final ele fala que tudo é vaidade, né? Mas aqui ele diz assim: não é bom que o homem faça isso? É bom, né? Ele diz: quem pode gozar melhor do que eu? Por quê? Porque ele tinha tudo e fazia muita festa, muita coisa, mas no final ele reconhece que isso aí não é o suficiente, não chega nem perto de levar ninguém para o céu, né? Então, o que é que nós precisamos? Precisamos desfrutar ao máximo da vida oferecida por Deus. Se a vida é um dom de Deus para nós, a gente tem que desfrutar dela, né? A gente tem que ser participante dela, mas participante nas coisas que agradam a Deus. Porque muitas vezes o caboclo pensa que porque Deus deu a vida a ele pode fazer o que quiser dela. Ele pode fazer o que quiser, ele é livre, né? O apóstolo Paulo diz assim: tudo me é lícito. Ele está dizendo assim: eu tudo posso, se eu quiser. Ele disse: mas nem tudo me convém fazer. Tudo não convém não. Por quê? Porque ele trabalhava, ele vivia para agradar a Deus, o seu Senhor. Por isso que ele procurava deixar a carne morta, não fazer a vontade da carne, e sim fazer a vontade de Deus, né? Então, o que é que nós precisamos? Precisamos desfrutar da vida, sim, mas desfrutar da vida de acordo com o que manda a palavra de Deus. E se você for um cristão verdadeiro, convertido e convencido que Deus é o seu dono, que Ele criou você para adorá-lo e para levá-lo para morar no céu. Todavia, irmãos, esse efeito é impossível se nós estivermos separados de Deus. É impossível a gente gozar a vida com todas as benesses que Deus nos deu se nós estivermos separados de Deus. Irmão Miranda, o que é preciso? Olha, é preciso conhecimento dos segredos espirituais que governam a vida bem-sucedida. Nós precisamos ter o conhecimento espiritual daquilo que Deus quer para nós, para que a nossa vida seja bem-sucedida. Mas aí tem gente que pensa assim: irmão Miranda, mas Paulo era um sujeito bem-sucedido, o cabo estava preso, estava em dificuldade, passou por muitos problemas e era um sujeito bem-sucedido. Claro que era, porque a visão dele não era a terra não, ele estava olhando para o céu. Ele estava dizendo: eu quero ir para ali, olha, lá para onde está Jesus. Então, se eu quero ir para onde está Jesus, tudo que eu fizer aqui ainda é inútil, ainda sou um sujeito inútil. Tudo que eu fizer de bom aqui, eu ainda me sinto inútil diante do meu Senhor. Porque ele está dizendo: se eu me comparar com Jesus, eu não fiz nada. Porque ele deu a vida por mim, ele deu a vida por nós. Então, se eu olhar para Jesus e me comparar com ele, eu não fiz nada, eu não sou nada. Entendeu como é o negócio? Então, alguns desses segredos foram revelados a Josué. Veja bem, existe revelação e existe revelamento. Então a gente precisa ter cuidado. A Bíblia diz que nós devemos provar os profetas, né? Porque tem gente que chega para você e diz assim: olha, esse ano vai ser um ano de bênção, um ano de muita vitória, de muita prosperidade. Aí morre um parente teu, a tua empresa quebra. E aí? Foi uma revelação ou foi um revelamento? Então tem que ter cuidado com essas coisas, meus irmãos. Tem que ter cuidado, tem que provar. É de Deus? Vamos ver se é de Deus. Entendeu?
Então tenha muito cuidado. Olha, conheça a palavra de Deus. O apóstolo sempre diz assim: nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Aí a gente o Espírito Santo vai nos mostrando os mistérios, as revelações, o que Deus tem de melhor para nós. Porque Deus não tem o pior para nós, não, Ele tem o melhor. Agora, o melhor de Deus não é o nosso, não é aquilo que nós queremos, não. Se fosse o nosso, a gente estava aí com o bolso cheio de dinheiro, esbanjando, né, fazendo aquilo que não deve. Mas Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. Por isso que às vezes ele diz assim: não, peraí, Miranda, eu vou arrochar aqui o parafuso um pouquinho, para você se lembrar que eu existo e que você precisa me buscar. Eu não estou falando dos irmãos, não, estou falando de mim, né? Oi, Miranda, você tá... Mas, rapaz, Miranda, tu tá forgado. Jesus diz assim para mim, né? Tu tá forgado, né? Então eu vou só arrochar aqui o parafuso um pouquinho. Aí quando ele arrocha, a gente começa a gritar: ai, Jesus, pelo amor de Deus, me socorre, Senhor. É assim que funciona, né? Então precisamos, irmão, ter sabedoria. E o que é a verdadeira sabedoria, irmão Miranda? A verdadeira sabedoria, ela vem por meio de um relacionamento correto com o Senhor. Entendeu como é o negócio? Se eu quiser ser participante da verdadeira sabedoria de Deus, o meu relacionamento com Ele tem que ser correto. Tem gente que é muito sábia, é muito entendida das coisas, né? Das coisas do mundo, das coisas de Deus, o caboclo não sabe nada, porque ele não procura ter um relacionamento correto com Deus. Como é que Deus vai passar a sabedoria de Deus para ele? Não tem condições, irmãos. Para que a gente tenha a sabedoria correta, que é aquela que vem de Deus, a gente tem que ter um bom relacionamento com Deus. Não tem para onde fugir disso não, viu? Então, meus queridos irmãos, vamos ser participantes do reino de Deus, tendo a sabedoria correta, pois o Senhor Deus é a fonte da vida, da alegria, da sabedoria, da paz e do amor. Mas não é o amor fingido, não. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos com o amor fraternal não fingido. Olha, veja bem. Se a vida é um dom de Deus, se eu sou participante do reino de Deus, eu não posso fingir de amar as pessoas. Não. Eu não posso ter a sabedoria do mundo, não. Eu não posso ter a alegria do mundo, não. Eu tenho que ter a alegria de Deus, a sabedoria de Deus. Eu não posso ter a paz do mundo, porque o mundo diz assim: nós queremos paz, mas está preparando a guerra. Nós queremos paz, mas está preparando a guerra. Irmão, pelo amor de Deus, não queira ter a sabedoria do mundo. Tenha a sabedoria de Deus, de Deus. Tenha a sabedoria de Deus, tenha paz com Deus e com os irmãos também, né? Porque quando você tem a sabedoria de Deus, você tem paz com todos. Inclusive, Jesus recomendou assim, ó: se possível, tende paz com todos. Ou seja, Jesus disse assim: se depender de você, tenha paz com todos. Então, olha, Ele te deu o dom da vida. O dom da vida, quem deu foi Deus a você. Para quê? Para que você tenha a alegria de viver. Para que você tenha a alegria de viver. Tá certo? Para que você tenha sabedoria divina. Para que você tenha paz divina. E para que você tenha o amor de Deus na sua vida. E tudo isso depende do seu relacionamento correto com Deus. Tudo isso depende do meu relacionamento correto com Deus. Porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento e dá prazer ao homem que lhe agrada. Então, como é que eu agrado a Deus? É tendo um relacionamento bom com Ele. Por isso que nós devemos deixar tudo para agradar ao Senhor, porque Ele é que vai nos levar para o céu. Então, que Deus nos abençoe nesta sexta-feira, que Deus nos guarde e que nós possamos ter um final de semana maravilhoso. Deixe tudo, mas não deixe Jesus, viu? Deus abençoe.